Véspera de feriado, sexta-feira. Olha como o dia tá lindo. Não vai dar pra ver, né? Mas tá um dia bem bonito, bem gostoso. Tava em casa sem fazer nada. Minha irmã chamou a gente pra ir lá pra casa dela. Como eu não vou trabalhar esse final de semana também, é pra eu não ficar panguando em casa, eu tô indo. Vim trazer um negócio aqui pra minha mãe, uns paradões aqui. Aí ela resolveu ir também. Então agora eu tô indo pra casa, guardar a moto, eu já tô pronta. Só vou colocar o tênis, guardar a moto, pentear o cabelo e partir o Jabaquara. Lá no Jabaquara minha irmã vai buscar a gente lá. Então é isso. Vamos aproveitar bem esse dia. Que tá muito gostoso. Muito gostoso. Parei de acelerar um pouco pra ver se faz menos barulho, mas ó, tô na rua aqui passando, o povo tudo me olhando, parecendo uma doida falando, né? E é isso, gente. Então, bora lá iniciar mais um videozinho. Partiu casa da irmã novamente, porque os meus rolês são só esses ultimamente. Assim que eu descer, eu vou trazer uma reflexão aqui pra vocês. Assim que eu descer da moto. A moça ali já me viu gravando e já falou pra tomar cuidado. Então, ela tá andando bem devagarzinho. Tô na rua de casa já, onde nem tem movimento. É isso. Então, eu tava falando com vocês enquanto eu vinha gravando. E aí eu lembrei de uma coisa que eu falei. Mas eu tô andando devagar e tal. Só que a gente não sabe, né? As coisas podem acontecer de formas inesperadas e inexplicáveis. Aí eu lembrei de uma cena aqui agora, que eu converso muito com meu ex-cunhado. E uma vez eu estava trabalhando no Uber, parei no Jabaquara para poder almoçar, lá no Jabaquara mesmo. Estacionei o carro numa rua e fui andando e falando com ele no celular. Eu tava ouvindo o áudio dele. Não, eu tava falando. Eu tava falando com ele. E eu não sei o que aconteceu, que tinha tipo meio que um buraquinho na rua, assim, meio falso, sabe? Eu pisei nesse buraco sem perceber, distraída falando com ele. E o meu pé virou, mas nessa que virou eu só vi eu já no chão. Sabe quando você não percebe nem você caindo ou supondo que ia cair? O meu pé virou, quando eu vi a minha cara já tava... A minha cara já tava amassada no asfalto. Aí eu no áudio com ele, eu tava gravando o áudio. Aí eu falei assim, ai Ti, eu caí aqui. E ele ouviu essa parte aí. Nossa, olha como que eu saí, mano, com a etiqueta da jaqueta ainda. Ele ouviu essa parte ainda e foi muito engraçado, gente. Foi muito engraçado. Ele ficou um bom tempo me zoando com isso. E aí eu lembrei, eu andando devagar, tendo toda a segurança de que não ia acontecer nada, né? Sendo que quando a gente menos espera, os negócios acontecem. Ai, mas é isso. Pronto, já tô de malicuia. Vocês perceberam que mesmo quando eu saio quando eu me arrumo pra sair, ao invés de trabalhar, eu não passo maquiagem? Gente, eu queria muito ter esse hábito de passar maquiagem. Até pra vir aqui pro canal me apresentar melhor. Mas eu não consigo. Primeiro que eu não sei me maquiar, segundo que eu não gosto. Quando eu passo base eu sinto meu rosto muito pesado. Pode ser alguma impressão minha, não sei. Já estou indo, essa é a rua da minha casa. Vocês já devem estar mais que acostumados, né? Porque vira e mexe eu tô gravando vídeos por aqui. Tô indo pro ponto pra pegar a lotação até a estação. Minha mãe resolveu ir, vai com a gente. Quando chegar lá no Jabaquara, a minha irmã vai encontrar nós. Ela vai lá nos buscar. E ainda bem, porque tô cheia de peso. Cheia, levando um monte de coisa pra casa da minha irmã. Eu vou ficar lá até domingo. Então, fazer umas coisinhas gostosas por lá também. E é isso, por enquanto. Sábado, já almoçamos. Churrasquinho aqui na irmã.
O povo bombando, tava todo mundo animado até agora. Comeu, encheu o bucho. É pro meu canal, tá bom? Você vai aparecer bonito assim. Tudo ok? Tudo ok? E a mãe fazendo pose? Agora é pro canal dela. Fala, não se esquece de curtir. Não se esquece de curtir, dar like, comentar lá embaixo. Calma. Comenta lá embaixo. Só para vocês saberem, já estou em casa. Não gravei muito na minha irmã, porque a gente mais viveu do que gravou. Curtimos bastante assim nosso tempo juntas, fizemos hidratação no cabelo, minha irmã fez a unha, skincare, depois a gente foi no shopping, fizemos churrasco, no dia seguinte almoço. E tem horas que eu lembro de gravar e quando eu lembro às vezes acaba saindo coisinha pouca, mas quando tem momentos assim específicos que seria legal eu trazer, eu acabo esquecendo, gente. A gente foi no shopping, depois saiu pra comer e nada disso eu gravei, mas já tô em casa, o final de semana foi incrível lá, a gente saiu de lá na segunda-feira, hoje, segunda-feira, tá muito frio, ela trouxe a gente até um determinado ponto aqui, foi trabalhar, a gente veio bem cedo com ela, todos nós acordamos 6 horas da manhã, ou foi 5? 6 horas da manhã, pra poder sair de casa com ela e ela deixar a gente aqui. Porque vocês lembram que eu não fui de moto, né? E a minha mãe foi também, depois o Igor saiu do serviço dele e foi pra lá. Enfim, resumindo, esse foi o final de semana na casa da irmã. Foi muito gostoso. Lá eu tava falando com ela sobre algumas coisas que eu gostaria de fazer em questão de exame e tudo mais, que eu tô precisando muito fazer alguns exames. Check-up geral, gente, porque desde que eu me entendo por gente, eu nunca fiz exame na minha vida. O único exame que eu fiz foi o Papa Nicolau e já tem mais de anos, muitos anos isso. E aí ela ficou me incentivando, até porque eu tô com alguns sintomas meio estranhos depois que eu peguei a dengue. Eu fiquei com umas sequelas que eu não sei se é da dengue ou se são sintomas de menopausa já. Enfim, tá muito cedo pra isso, né? Mas vamos olhar enquanto é tempo, vamos cuidar. Então, amanhã, terça-feira, eu vou ao médico, vou tentar fazer uns check-up lá e aí eu tento dar continuidade nesse vídeo com essa movimentação aí e já finalizo ele, tá bom? Só para vocês saberem. Mas lá foi incrível. E é isso. Agora olha aí, ó. Aguardem os próximos vídeos. Estou aqui no atendimento do posto, UBS, acho que é assim que fala. Vim fazer uma coleta de exames porque eu nunca tinha feito exames, então pedi um check-up geral. Tô fazendo já alguns exames rápidos aqui. Tem outros que eu vou precisar fazer amanhã. Já vou aproveitar para tomar vacina. Tô aguardando aí nessa sala, esperar que eu vou ser chamada logo para tomar as vacinas que faltam e daqui 15 minutos sai o teste dos meus resultados de exames rápidos. É isso. Faz tanto tempo que eu não venho no médico, gente, assim, pra fazer exame mesmo, que eu não sei nem pra que lado vai. Tava toda perdida aqui. Mas vou fazer um check-up geral. Puxei vários tipos de exame, todos os possíveis. E é isso. Thaís de Lima Soares, né? O tempo tá assim, um solzinho até bonito, mas tá muito frio, gente. Tô congelando. Acabei de chegar do posto, passar na padaria agora pra pegar um pãozinho, pra eu tomar um cafezinho da tarde. Vamos ver o que tem de bom aqui pra nós hoje. Tá bonita a prateleira, né? Oi, gente! Tá muito frio, caramba! Meu, tá muito frio. Minha casa tá até fazendo eco. Ó, acabei de fazer um cafezinho. Tá saindo a fumacinha aqui ainda. Vamos bater um papo. Acabei de chegar em casa. Fui lá fazer os exames, como vocês viram. A gente vai tomar um café da tarde, tá? Eu nem almocei.
Aí comprei um pãozinho, que eu tô com vontade de comer pão com manteiga. Então, bora lá. E comprei uns pãozinhos de queijo também. Eu saí de casa sem almoçar. Achei que ia ser rápido até, porque eu não tinha nada marcado. Eu achei que eu ia marcar alguns exames. Não fazer. E aí eu fiz o de... Deixa eu ver aqui. Gente, as mulheres lá ficaram incrédulas comigo, porque eu nunca tinha feito exame na minha vida. Não é de hoje que eu tô querendo fazer, não é de hoje que eu falo de fazer e nunca fazia. O único exame que eu tinha feito na vida foi o do Papa Nicolau, e isso faz uns 12 anos, 12, 13 anos atrás, ou mais até, não sei. Tem muito tempo. Aí eu resolvi fazer um check-up geral, aproveitar que eu tô em casa, que eu tô mais tranquila, né? Porque a idade vai chegando, os sintomas estranhos começam a aparecer, então a gente tem que se precaver. Eu tô tomando bastante cuidado, assim, em termos da minha alimentação, assim, né? E dos suplementos, as vitaminas que eu quero tomar para poder me ajudar em várias questões de articulações, de pele, de cabelo, de vitaminas, de saúde, enfim. Mas eu precisava fazer esses exames e eu aproveitei que hoje eu ainda estava em casa e fui lá fazer. Deveria ter ido ontem, mas acabei não indo. Por quê? Porque hoje eu consegui fazer um monte de coisas, mas os exames de sangue, entre outros, eu só vou conseguir fazer na parte da manhã, das 6 às 7h30 da manhã. Porém, amanhã eu já começo a trabalhar e eu tenho que estar lá no serviço 6 horas da manhã. Então, vou ter que sair de casa umas 5h30 no máximo, estourando, porque eu vou de moto nesse frio, porque tá de 6 a 7 graus aqui. Então, vocês têm noção de como tá? Gostoso. Aí, hoje eu fiz o exame do HIV. Sífilis, hepatite C e hepatite B. Todos deu negativo, né? Graças a Deus. E eu fiz porque eu queria já fazer um check-up total. Aí eu fiz a coleta do Papa. Já fiz também, daqui 30 dias pego um resultado. E aí eu tenho mais uma porrada de exames aqui pra fazer, ó. Me passaram tudo isso aqui e mais um aqui atrás. Esses daqui é o que eu tenho que fazer na parte da manhã, das 6 às 7h30. Eu não vou conseguir ir lá, mas só de estar com o papel na mão, a partir de segunda eu já consigo ir fazer de novo. E, gente, eu acho que eu tô com sintomas eu estou com sintomas da menopausa. A minha mãe teve menopausa muito precoce, com 35 anos. Eu tô com 36. Desde que eu peguei a dengue, eu comecei a ficar com sintomas desse calorzão insuportável, essa coisa fora do comum. Então eu fui fazer os exames pra ver se eu já entrei na menopausa precoce também ou não. Mas de qualquer forma, eu precisava fazer vários outros e é muito importante a gente fazer. Por isso que eu tô aqui falando pra vocês. Eu sou parâmetro? Não, não sou. Mas peguem eu como uma referência, como uma experiência pra não perderem tanto tempo, porque a gente precisa estar em manutenção também, tanto como um carro, qualquer outra coisa, que a gente precisa estar sempre de olho, o nosso corpo também. E o nosso corpo é nosso templo, né, gente? Eu falo isso direto, tava cuidando muito da mente, do espiritual, até agora, de alguma forma, em suplementos e em vitaminas, mas exames mesmo, que é onde vai diagnosticar o que a gente tem, eu não tava fazendo, eu nunca tinha feito. Então, eu falei pra mulher lá, ela, nossa, Thaís, parabéns, não sei o que, foi super irônica comigo. Depois ela falou, quando foi se despedir, falou, muito bem, fiquei orgulhosa de você, tô gostando de ver, se cuidando da saúde, mas com ironia, gente, porque isso não existe, né?
a pessoa com 36 anos na rabada nunca ter feito um tipo de exame. Elas queriam fazer até exame de gravidez em mim. Falei, não precisa, porque não tô grávida. Ela, não, só por desencargo. Falei, não precisa, de verdade. Aí eu falei que me envolvia com mulher e que faz tempo, assim, tipo, que eu também não tenho relação com homem, porque eu já tive, né, antes de me assumir, mas isso há muitos anos atrás também. Enfim, aí não fizemos o teste de gravidez, senão até isso íamos fazer. É só para vocês poderem se conscientizar da situação e da gravidade, gente, porque as doenças estão aí, estão vindo cada vez mais com força, né? É complicado. Eu tinha algumas... na verdade, eu não sei se eu tenho algumas vacinas pendentes para tomar ou não, mas não conseguiram puxar lá, porque minha carteirinha do SUS não tá vinculada com a minha carteira de vacina, mas eu consegui tomar a da influenza hoje também, mesmo sem ter levado a minha carteirinha, elas conseguiram me deram o comprovantezinho, que inclusive eu tenho até que ver onde que tá. Ah, tá aqui. E é isso. Então, a gente precisa fazer o que tem que ser feito, não só na fala, mas também na prática, né? E não só em questões de trabalho, financeiro ou de amoroso, né? Na questão de saúde, principalmente, porque a gente sem saúde, a gente não é nada nessa vida. Então, fica o toque e a dica aí pra vocês, tá? Eu vou tomar meu café agora, meu cafezinho, porque tá frio e eu tô com vontade de comer isso aqui mesmo, ó. Pãozinho simples com manteiga e um cafezinho. Faz tempo que eu não como pão. Eu fico comendo de manhã, assim, eu costumo fazer crepioca, cuscuz, ou pão de forma, mas pãozinho francês crocantezinho, assim, do jeito que eu gosto, basiquinho, com manteiga, fazia tempo. E eu tava afim. E eu gosto exatamente assim, gente, de pão assim, ó, crocante, desse jeito, ó. Não sei se vocês escutam o barulhinho, mas é assim que eu gosto. Vou terminar de tomar o meu café agora. Vou tomar um banho quente pra esquentar meu corpo, porque pode parecer que não, mas tá frio. E eu vim de moto. A minha casa tá toda fechada, então tá quentinho aqui, mas eu quero aquecer o corpo mesmo pra eu já sossegar. Aí eu vou editar alguns vídeos que eu tenho pendente aqui pra editar, pra poder subir pra vocês. Fazer uns planejamentos aqui que eu preciso. Depois, organizar minha bolsa de amanhã, minha roupa de amanhã, que amanhã finalmente eu começo a trabalhar de novo. Depois eu vou pôr uma série, alguma coisa pra assistir, ou vídeos no YouTube, que eu gosto muito também de ficar consumindo. E eu tenho mais um monte de coisa pra falar pra vocês, um monte. Mas eu acho que dá pra ir desmembrando, assim, pra gente fazer vários conteúdos e não sobrecarregar em um vídeo só, né? Então, vamos deixar esse assim do jeito que tá. Esse fica mais como um alerta mesmo pra vocês irem se cuidar, não perderem tanto tempo, porque, gente, tá aparecendo várias coisas estranhas em mim, várias dores e vários sintomas, e eu não quero ser surpreendida, sabe? Vou contar uma coisa pra vocês rapidinho. Um ex-chefe meu faleceu há um tempo atrás, porque ele tava com muita dor no ombro, olha só que loucura. Com muita dor no ombro, e ele não ia ver, e ficou tomando Dorflex. O Dorflex, ele é pra dor muscular, ia meio que dando uma aliviada, camuflando a dor, mas não tava resolvendo muito, até que depois de muito tempo, ele resolveu ir no médico pra ver essa dor no ombro que não cessava. Quando chegou lá, ele descobriu que ele tava com câncer nos ossos. Meu, ele não durou um mês, depois que ele descobriu, um mês, e ele faleceu. Então, eu fico sabendo dessas informações, isso me assusta muito, sabe?
E às vezes vai aparecendo coisinhas na gente, dorzinha aqui, dorzinha ali, que a gente vai deixando passar e Deus o livre, quando for ver alguma coisa, pode ser que seja grave e seja tarde demais. Então não esperem chegar esse momento, gente. Eu sei que eu não sou parâmetro porque eu demorei muito, mas eu estava sendo consumida pela rotina, pela correria. E confesso a vocês que os dias que eu tive em casa ou passou despercebido ou eu acabei me sabotando também e não fui. Mas hoje, finalmente, eu acordei já disposta aí, falei, independente do que aconteceu hoje, pode chover, cair granizo hoje, que eu vou no médico e eu vou fazer isso logo. E aí eu fui. Ó, eu tô com esse negócio aqui no meu dedinho também, eu não sei se dá pra ver. É diferente, ó, tá vendo? Mas isso aqui foi eu trabalhando em eventos, eu bati em algum lugar, já tem mais de 3 meses, isso aqui ficou um calombinho. E ele dói, ficou algo inflamado. Eu não sei se eu dei uma trincada no dedo, eu não sei, mas já se passaram 3 meses e eu tô com isso aqui ainda, doendo. Se encostar em qualquer lugar dói ou tal. Eu consigo fazer assim, mas eu fazendo assim eu sinto ele pegando, eu sinto uma dorzinha chata aqui. Só de fazer assim. Então, eu sei que alguma coisa errada tem aqui. Eu até falei isso com a mulher também. Ela falou pra eu apresentar isso quando eu for fazer os exames lá com o médico, pra ver se ele tira algum raio-x, alguma coisa aqui. Então, às vezes é besteira, é detalhezinho que a gente deixa passar, mas que se a gente não der atenção, pode ser algo que venha a agravar, sabe? Não quero que seja nada demais, mas eu sei que eu preciso olhar isso também. Então, é isso. Fica a dica aí pra vocês. Vou tomar meu cafezinho porque ele já tá morno. Como eu falei, o tempo tá frio aqui, então o café já tá esfriando rápido. Eu vou terminar de tomar meu café, fazer minhas coisas e falar um pouquinho mais com vocês em outro momento, em outro vídeo, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês se conscientizem, que ajudem vocês de alguma forma. Se não ajudou também, foi só mais um conteúdozinho compartilhando um pouco do meu dia a dia, de quem eu sou, o que é viver e o que é a minha vida, né? Essas correrias toda doida aí. Mas é isso, gente. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar, dar um like. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande beijo.